Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a quarta e última atividade do terceiro bimestre. A gente falou, né, no vídeo anterior sobre essa atividade que era filogenia, ou parentesco entre as espécies, e agora eu vou fazer a correção dos 6 exercíciozinhos que tem relacionados com esse capítulo aqui. Então temos aqui 6 exercícios e vamos a eles para tentar que não fique muito longo. A questão número 1 pergunta por que o conceito biológico de espécie não pode ser usado para identificar organismos fósseis. Esse, assim, além de ter lido o texto e compreendido o vídeo que eu passei, né, vocês precisam, tipo, ligar uns pontinhos, né? Vamos lembrar o que é o conceito biológico de espécie, né? Que eu falei lá do isolamento geográfico, do isolamento reprodutivo. Eu falei, a partir do momento que eles não conseguem mais reproduzir entre si, eu considero uma espécie diferente. Então, o conceito biológico de espécie é aquela espécie em que eles têm características parecidas entre si e que eles podem reproduzir entre si, deixando descendentes férteis. Esses descendentes também têm que ser capazes de reproduzir. Eu sei se o fóssil lá sei lá, do estegossauro conseguia reproduzir com o fóssil do sei lá que sauro. Não sei, não tô lá para saber, não dá pra gente fazer, né, o teste ali. Então, por isso que não dá para usar esse conceito nos fósseis, tá? Então, a resposta seria, né, não dá para usar o conceito biológico de espécie para fósseis, porque não dá para saber se esses fósseis, né, eram capazes de reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. Não tem como saber, porque tá no passado, né? É isso. Na questão número 2, descreva uma situação hipotética, então tipo, imagine, né, faz de conta, crie, né, mas que tem que fazer sentido biológico aqui para, né, pro capítulo todo. Descreva uma situação hipotética que poderia ter causado isolamento geográfico de uma população de peixes que habita um grande rio. Ixi, que difícil, né? Como é que eu vou isolar uma população de peixe? Então, assim, a resposta pessoal, né? Vocês podem pensar que, sei lá, aconteceu um terremoto que de alguma forma desviou uma parte do curso do rio para outro lado e a outra parte para outro lado. E aí, né? Ou se não formou um lago aqui isolado e o rio continuou para outro lado, né? Ou uma erupção vulcânica que cortou, né, esse rio e formou de lado um lago e do outro lado continuou o rio. Ou vocês podem falar que alguém foi lá e desviou esse rio, né? Ou alguém foi lá e fez uma represa, ou alguém foi lá e fez uma usina hidrelétrica, né? Então essas são possibilidades aí de isolar populações de peixes, né? Que podem acontecer, que são bem viáveis aí, né? Então você pode escolher uma dessas situações. Na 3, diferencia isolamento reprodutivo de isolamento geográfico. Então, o isolamento geográfico é quando eu separo o grupo e que eles não conseguem mais se comunicar, mas isso por uma separação física, né? Geográfica, olha só. É uma separação física. Eles não conseguem contato porque tem uma barreira física, né, entre os dois grupos que se formaram. Já o isolamento reprodutivo, eles podem até se encontrar fisicamente, mas eles não conseguem reproduzir entre si, eles não conseguem ter descendentes, ou eles não conseguem ter descendentes férteis, né? Então eles podem até se encontrar, mas os genes deles já não se reconhecem mais, então eles não conseguem deixar descendentes. Então essa é a diferença. Isolamento geográfico é uma separação física em que eles não conseguem se encontrar por uma barreira física. Isolamento reprodutivo, eles podem até se encontrar fisicamente, mas eles não conseguem reproduzir entre si. Ou se acontece de reproduzirem, os descendentes não são férteis, então não leva a espécie adiante. Essa é a diferença. A questão 4, toda espécie está fadada à extinção, né, assumir. Você concorda com essa afirmação? Explique. Bom,
Quando ele diz você concorda, é uma resposta meio pessoal, né? Mas a gente espera que vocês tenham compreendido que o nosso planeta, ele não é fixo num jeito só, né? O nosso planeta sofre modificações ao longo do tempo por várias questões, né? Já teve várias eras glaciais, vários aquecimentos, já teve erupções vulcânicas em muitos lugares, e a deriva dos continentes, que os continentes, né, as placas tectônicas vão se movendo, os continentes vão se afastando ou se aproximando. Então o nosso planeta é dinâmico. Se o nosso planeta é dinâmico, os ambientes se modificam, as temperaturas se modificam, a umidade se modifica, as características gerais se modificam, a quantidade de vegetação ou enfim, né? Várias características no ambiente se modificam. E se as características no ambiente se modificam, né, modifica-se o que adapta melhor o organismo ali, né? Então começa, né, cada vez que o ambiente se modifica, começa uma seleção natural para características que melhor se adaptam naquela situação. E aí o que vai acontecer é que aquele anterior começa a sumir. E se ele começa a sumir, então ele se extingue, né? Então, assim, tecnicamente falando, sim, toda espécie está fadada à extinção. Por quê? Porque o nosso planeta é dinâmico, os ambientes sempre vão se modificando, e quando se modificam, acontece a seleção natural para as características que melhor se adaptam ali. Então, aqueles que não se adaptam, eles vão se extinguir ou porque não conseguiram se adaptar, ou porque tiveram adaptações selecionadas que tornaram aquela população diferente do que tinha antes. Então ela originou uma outra espécie, né? Ela se extinguiu sem deixar a espécie porque ela não conseguiu adaptações, ou ela conseguiu adaptações e se extinguiu porque deixou uma outra espécie, né? Então, assim, a extinção nem sempre é uma coisa ruim, né? A extinção é uma coisa ruim que nem está acontecendo hoje, que nós estamos influenciando em tudo e estamos causando extinções que está muito difícil de deixar coisas adaptadas ao que está acontecendo agora, porque são mudanças muito drásticas, muito rápidas, né? Então, não é uma questão natural que está acontecendo, né? Por isso que a gente fala de extinção numa coisa negativa. Mas se for pelo natural, a extinção natural é normal, né? É normal. Então, assim, espero que tenham entendido essa parte, né? Para simplificar, as extinções sempre acontecem, toda espécie acaba se extinguindo, porque os ambientes sempre se modificam, o nosso planeta é dinâmico. Então, cada vez que se modifica, tem que selecionar as características que melhor se adaptam, então as espécies se extinguem ou porque não tinham características adaptadas, ou porque apareceram características adaptadas, então ela se transformou em uma outra espécie. É isso. Questão 5. Após a colonização da Austrália pela Inglaterra, alguns periquitos australianos foram levados para a Europa para ser criados como aves domésticas, o que deu origem a uma nova variedade de periquito chamado periquito inglês. Os periquitos ingleses são semelhantes aos australianos, diferindo basicamente em relação ao tamanho. O australiano é menor que o inglês. Tente explicar a diferença de tamanho entre essas aves, né? Então, assim, a gente tem o periquito australiano, isso acontece muito, né? Vai num lugar novo, acha um bicho diferente, oba, vou ter de bichinho de estimação, né? Nem sempre isso é legal. Pode acabar acontecendo na hora você não... Depois você enjoa do bicho, tem gente que solta, e ele causa problemas de equilíbrio ambiental no local, né? Enfim, pode acontecer várias coisas. Mas nesse caso que ele quer saber sobre a diferença de tamanho. Então o periquito australiano estava lá, pequenininho, periquitinho, tal, bonitinho, levaram o periquitinho, né? E transformaram ele em pet. Aí o periquitinho virou, então agora nós temos o periquito inglês. O periquito inglês é maiorzinho e ele quer saber quais, né? Tente explicar. Então a gente tem algumas hipóteses, né? Teria que testar essas hipóteses para saber se elas são válidas ou não. Então, uma hipótese é a seleção artificial, né? Os ingleses resolveram que era mais legal o periquitinho maior.
Então eles foram cruzando, o meu periquitinho é grande, sua periquitinha é grande, vamos cruzar os nossos periquitinhos para ter periquitinhos maiores. E foi fazendo isso até que surgiu esse grupo de periquitos maiores. Né? Pode ser isso, então, seleção artificial, que nem faz com raça de cachorro, com raça de gato, aconteceu com o periquito. Então, a seleção artificial em que os humanos foram escolhendo cruzar os periquitos maiores até ter um subgrupo de periquitos que são maiores que os periquitos australianos. Uma outra possibilidade, né, é que na natureza, né, eles encontram maiores dificuldades de encontrar alimento, uma coisa ou outra, né, então eles conseguem menos energia, e no cativeiro eles conseguem mais energia porque tem alguém alimentando sempre eles, né? Então pode ser que a alimentação mais diferenciada, em maior quantidade, sem risco, sem precisar ele ficar toda hora fugindo de um predador, uma coisa ou outra, pode ser que ele tenha crescido um pouquinho mais e seja o mesmo periquito, né? Há essa possibilidade, mas a maior chance é que seja a seleção artificial, né? Que as pessoas escolheram cruzar os periquitos maiores, tá bom? Então é isso, são hipóteses, tá? Mas não tem nada comprovado. E na questão 6, ele traz uma árvore filogenética, né? Aquela que eu falei que é a árvore evolutiva. A árvore filogenética a seguir apresenta as relações de parentesco de 3 espécies hipotéticas A, B e C. Escreva um pequeno texto explicando o que você entende deste esquema. Então nós temos aqui a espécie A, B e C. A gente tem aqui o cruzamento, né? Tá assinalado esses nós aqui, o nó de onde saiu A e de onde saiu esse grupo, e aí tem um outro nó de onde saiu B e C. E aí é você tentar explicar o que é que você entendeu dessa árvore aqui. Espera-se que, né, vocês entendam que A, B e C têm o mesmo ancestral comum, que é aquele primeiro nó lá embaixo. Né? Esse primeiro nó aqui embaixo é o ancestral comum das 3 espécies. Em algum momento surgiu uma característica nova que diferenciou muito, ou um grupo de características novas que diferenciou muito o grupo A. Então ele se tornou uma nova espécie. Em determinado momento aqui, né, surgiram outras características novas que diferenciaram o B do C. Né? Então B e C têm o mesmo ancestral comum entre os dois, aqui mais recente, e o A tem o mesmo ancestral comum com os dois aqui, que é mais antigo, só que o A não compartilha esse ancestral comum do B e C, que é mais recente. Ele não compartilha, ele compartilha aquele mais antigo, né? Então basicamente, né, A, B e C compartilham um ancestral comum mais antigo, né, e as espécies B e C compartilham um outro ancestral comum que não é compartilhado com A e que é mais recente, né? Então em determinado momento surgiram características que diferenciaram cada uma dessas espécies, mas A, B e C são parentes evolutivos entre si, né? B e C mais próximos entre si do que o A no caso aqui. Beleza? Então é isso, né? Essas foram as 6 questões sobre filogenia. É meio confuso, mas a gente tem que ir fazendo esses exercícios para ir se acostumando com a ideia. Então, terminamos aqui as atividades do 4º bimestre. Nós falamos sobre genética, sobre Mendel, sobre evolução, seleção natural, parentesco entre as espécies. E agora é só vocês se prepararem para a avaliaçãozinha que vai trazer perguntas sobre essas 4 atividades que eu passei do 4º bimestre. Espero que os vídeos tenham ajudado aí vocês, e vocês podem usar também para consultar na hora de fazer a avaliação. Beleza? É isso e até a próxima.